Obrigado, Jesus, infinitamente mais a sua vida, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? Querido, nós somos pessoas limitadas, comparado à grandeza de Deus. Nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus tem de fato para nós, de tão grande que é. Mas à medida que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos descobrindo, nós vamos tendo acesso às grandiosas bênçãos do Eterno, amém? Quantos desejam isso? Se aproxime de Deus, se aproxime de Deus. Ele não está distante. Talvez nós estejamos distantes, mas Deus não está distante. Você me entende isso? Oh, Jesus. Entregue sua vida a Ele, querido. Não somente no domingo, não somente nos dias de reuniões, mas entregue sua vida a Ele, sem reservas. O Senhor nos quer 100%. Tem áreas da nossa vida que parece que nós não queremos que Deus toque, porque gostamos daquilo. Não queremos ser confrontados em áreas que precisamos mudar. Minha vida do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre, esperança é do Mestre, minha vida é do Mestre, o coração é do
Deus, Senhor. Mas nós não temos para onde ir, Senhor. Tens a palavra de vida eterna, Pai. Tens a palavra de vida eterna. Quanto ele é importante para ti. Mais importante, Senhor, que é essencial para nós. É o ar que nós respiramos. É o fôlego de vida, Senhor. Que é a nossa razão de viver. Tudo, Senhor. Tu tens a palavra de vida eterna, Pai. Aleluia. Lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Nós não temos para onde ir. Meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, um braço forte, um conselho maravilhoso, o meu grande eu sou, eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti, sem tua presença eu vou, sem tua presença eu vou, como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho totalmente teu, tudo que sou totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, braço
totalmente guerreiro. Nos prostramos nessa noite. Nosso prazer, Senhor, está em Ti. Nossa vida, Senhor, só se realiza, só se completa em Ti, Senhor. Essa noite nós nos rendemos ao Teu amor. Nos rendemos, Senhor, a Ti, Senhor, a Ti, a Ti. Como é bom, Senhor, estar nas Tuas mãos. Como é bom, Senhor, andar contigo. Aleluia, Deus, aleluia. Nosso prazer está em Ti, Senhor. Nosso prazer está somente em Ti, Senhor. Não há nada, Senhor, ninguém que se compare ao Teu amor, Senhor, Tua vida, Senhor, Tua alegria, Senhor, Teu fluir, Senhor, sobre nós. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, Deus. Amém, queridos. Graça e paz. Queria falar hoje um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Amém? Amém? Nós vamos ler um texto bem grande aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Fala a maior mensagem de adoração aí, o segredo da adoração. E tem muita coisa que Deus nos ensina nesse texto. O Evangelho de João, fala joanina aí, é muito forte. Versículo 1, a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Versículo 2, entre parênteses aí, né? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Irmãos, aí João já está mexendo aí com alguma das nossas debilidades humanas, né? Está começando João capítulo 4, versículo 1 a gente leu, e o 2. Começou aquele debate, olha, quem tem mais discípulo, né? E hoje a nossa humanidade, ela está muito baseada em resultado, né? Qual a igreja que tem mais discípulo? Quanto mais tem discípulo na igreja, mais aquela igreja aparentemente é. E os fariseus estavam nessa discussão, vamos dizer assim. Só que Jesus, ele é inócuo, isso aí, é sem propósito. Aí olha o que ele diz, versículo 3. Olha o que Jesus fez. Versículo 3: deixou a Judeia e retirou-se outra vez para Galiléia. Jesus saiu desse frenesi aí, ó. Negócio de quem tem mais discípulo, quem batizar mais gente, isso aí para mim é inócuo, é sem propósito, é sem futuro. Eu vou para outro canto. Está tendo muita coisa, muita alma humana, né? Aí Jesus foi para Galiléia. Versículo 4, ele diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado, olha Jesus, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Ora, mais onde o sol era mais pesado. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Versículo 9: então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10: replicou-lhe Jesus foi para a réplica, né? Aí ele diz: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Versículo 12: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me depressa a água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar aqui. Versículo 16: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, versículo 17: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste em verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, porém, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar
o que não semeastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Aí, queridos, os versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha se cumprir nas nossas vidas, assim como Deus, ela é poderosa para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Que ela venha cumprir, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode sentar e nós vamos falar hoje sobre adoração e evangelismo. Amém? Queridos, é interessante, eu começo a introdução falando, repetindo o que, na verdade, eu falei no início, né? Tem muita coisa humana, né? Os fariseus estavam ali falando, ó, Jesus está batizando mais do que João Batista. E Jesus saiu fora, saiu da Judéia e foi para Galiléia. Só que nesse caminho para Galiléia tinha 3 opções de rota. Tinha uma rota mais fácil, que evitava Samaria, e Samaria era um lugar de conflito, era um lugar onde os judeus evitavam os samaritanos. E Jesus, queridos, ele está aí, diga adorador, ele está preocupado com o coração de Deus, ele não está preocupado com a reputação humana, com os paradigmas humanos. Ele tem uma comida, ele se alimenta de agradar a Deus, de fazer Deus sorrir. E aí Jesus pega o caminho mais difícil, ele vai até Samaria. E esse primeiro ponto, queridos, é que um adorador, queridos, ele vence as barreiras culturais. Aleluia. Nós vencemos. Então, Sicar era uma cidade totalmente, até hoje é Cisjordânia, é onde é a faixa de Gaza. Até hoje é um lugar perigoso. Sicar é a cidade dos bêbados. Sicar é a cidade dos impuros. E Jesus desceu até Sicar, vencendo uma barreira cultural. Ele venceu um status quo, um modus social que imperava. Judeu nenhum, o pão de Samaria era um pão imundo. Judeu não sentava para comer com os samaritanos, porque eles eram impuros. E aí, queridos, Jesus está vencendo essas barreiras, porque, digam, um adorador é movido por um amor sobrenatural, pelo ágape. Ele é movido por um amor sobre-humano. E o ministério, irmãos, ele está para além dos interesses. Nós, seres humanos, a gente tem uma inclinação para posição, para título, para locais de destaque. Não falo nós, humanos. Tanto que tu vê lá os fariseus
Pô, a igreja que está bombando aqui, se tu vai pregar em uma igreja hoje, no Brasil, primeira coisa que eles te perguntam, não quer nem saber quantos membros tem na tua igreja. Se a tua igreja for uma micro-igreja, ninguém nem te ouve. Essa é a realidade religiosa. Mas os maiores sermões de Jesus, irmãos, foram sermões pessoais. Antes de ele falar com a samaritana, ele falou com Nicodemos. Aqui é o maior seminário de adoração, irmãos. Aqui está o célebre sermão da adoração, pastor Jair. Agora para Nicodemos ele fala o resumo da palavra toda. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Jesus não fez essa pregação para um auditório lotado. Jesus pregou às escondidas, lá dentro de uma casa. Jesus é totalmente fora, irmãos. E aí ele vai para Sicar, caminho difícil, um caminho totalmente evitável. Não, eu não vou andar aí não. E aí, queridos, ele começa a quebrar mais barreiras. Ele começa a conversar com uma mulher. Judeu não conversava com mulher. Judeu só conversava com a sua esposa e com as suas filhas. As mulheres eram colocadas de lado, não tinham valor. Agora, um rabino não conversava com mulher nenhuma, nem com a esposa na rua. Pastor, o senhor está falando um negócio desse, é muito grave, isso é inconcebível para a nossa sociedade. Irmãos, essa é a sociologia bíblica. Um rabino, nem com a mulher dele ele conversava na rua, Everton. E aí Jesus está conversando com uma mulher. Tanto que a escrita joanina ele vai dizendo mulher, mulher, mulher. E aí Jesus está quebrando essa barreira, porque ele poderia ser descredibilizado, a reputação dele estava em jogo. Ele, o rabino, um mestre, conversando com uma mulher, e além de mulher, samaritana. Ninguém entra aqui nem na questão da moralidade dela, porque ela era uma mulher cheia de reprovações. Tinha 5 maridos, e o que ela estava agora, nem marido era amante. 5 casamentos derrotados. Era uma mulher sem nenhuma credibilidade. Uma mulher até pouco tempo atrás, até 90, 80, até 90, divórcio era escândalo na igreja, era ou não era? O camarada se divorciou, era escândalo. Um membro da igreja, era ou não era, pastor Jason? Na década de 90, né? O membro se divorciou, meu Deus, escândalo. Hoje, acabou, diluiu a palavra. O pastor está divorciando igual brincadeira, trocando de mulher como quem troca de roupa. Eu não estou falando na questão que Jesus está aprovando, mas Jesus está quebrando, irmãos. Jesus está se expondo. Para a gente ganhar vidas, nós vamos ter que se expor. Para gente que ama a Deus, que provou da misericórdia, da graça de Deus, não está mais nem aí para a sua reputação. Jesus poderia perder. Jesus foi a barreira cultural, a barreira da reputação. Amém? E o que mais? Olha lá, queridos. E a barreira social. Deixa eu dar um contexto aqui, pano de fundo. Por que existia? Quando ela disse, tu está falando comigo que sou mulher. E aí ela ainda atenua, ela ainda complica mais. E samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. O que acontece, irmãos? Vou te dar um pano de fundo histórico.
Havia um preconceito aí que os samaritanos, quando foi no ano 722 a.C., escute bem isso para você entender. O Sargão II invadiu Samaria e levou o reino do norte. Israel tinha dividido. Israel só teve unidade com Saul, que foi o rei que desagradou a Deus. Posso até ler aqui, que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul saiu da rota do chamado, foi querer virar sacerdote, mas a chamada dele não era ser sacerdote, era para ele ser o rei. E ele quis oferecer o sacrifício, ele saiu da chamada dele. E aí veio Davi, que Deus escolheu como homem segundo o coração. E aí o reinado de Jerusalém, tudo era um reino só. Quando Salomão vem, Salomão fracassa, cai, Israel dividido, o reino do norte e o reino do sul, que fica Judá. Sargão pega o reino do norte e leva cativo para a Síria. Sabe por quê? Olha aqui para mim, queridos, a mesma estratégia. Porque Israel tinha uma cultura religiosa muito forte e ninguém conseguia dominar Israel, porque eles tinham uma cultura religiosa muito forte. Até hoje eles são a mesma nação devido a essa cultura. Eles tinham uma doutrina muito forte. Aí o que acontece? Sargão começa a contaminar os valores deles, começa a diluir, começa a implantar valores de idolatria. Depois Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., invade o reino do sul, leva Judá cativo. Aí o reino do sul é levado cativo. Só que isso foi muito tempo depois, e o reino do norte já tinha se contaminado no cativeiro com os valores, já tinha se desviado, e eles não acreditavam mais na lei de Deus e nos profetas. Eles criaram um pentateuco deles mesmos e excluíram os profetas. E aí eles já estavam seguindo outro tipo de doutrina. E 70 anos depois, Deus restaura Israel, e Zorobabel volta para a reconstrução do templo. Isso no ano 70 antes de Cristo. Então há uma mágoa aí entre os samaritanos e os judeus de 700 anos. Sabe por quê? Porque eles queriam participar da reconstrução do templo em Jerusalém. E aí os judeus do sul disseram: vocês não vão construir com a gente não. Vocês se contaminaram, vocês se desviaram, vocês não creem nos profetas, vocês não são ortodoxos, vocês são heterodoxos, vocês estão em heresia, vocês contaminaram o ensinamento de Deus com os ensinamentos assírios e tiraram eles. Aí veio um outro, o John Hircano, e aí disse: tá bom, nós vamos construir o nosso templo. Aí construíram um templo deles em Samaria, o templo lá onde possivelmente Abraão ofereceu Isaac, e era o templo da bênção, que está lá em Deuteronômio. Quando eles chegaram nesse monte Gerizim, era o monte da bênção, é lá que Deus mandou Israel abençoar. E aí havia essa mágoa de 700 anos, irmãos. Esse era o pano de fundo. Os judeus não se davam com os samaritanos, existia uma rixa, e Jesus quebra tudo isso e vai lá. Diga: Jesus venceu a barreira religiosa. Como eu disse, os judeus não comiam com os samaritanos, devido que eles consideravam até o pão, a água dos samaritanos impura. Entendeu? E aí eu quero com vocês agora, essa foi uma introdução um pouco longa para vocês entenderem, quero falar de 5 lições sobre o evangelismo de Jesus. Amém? Com a samaritana.
versículos 7 e 9. Vou voltar um pouquinho aqui. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, amém? Quantos amam a palavra de Deus? E versículo 7, ele diz: nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar. A primeira lição que a gente aprende com Jesus é que ele desperta. Jesus desperta a simpatia. Ele chegou com ela: me dá de beber. Sabe a coisa que mais cativa, que faz a pessoa simpática é a humildade. É você se tornar uma pessoa: me dá de beber, você pode me ajudar? Eu preciso de você. A pessoa se sente útil, né? Quando você se coloca numa posição: você pode me ajudar? Ele despertou a simpatia dela. A segunda lição, Jesus despertou nela a curiosidade, versículo 10 e 12. Olha lá, queridos. Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água. Preste atenção nisso. Viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tem como te... Irmãos, olha aqui para mim. Água viva. Não existe uma água que nos sacia como a água viva. Por quê? Porque a gente tem muita sede, irmãos. A gente tem sede. Sedes emocionais. A gente quer ser aceito, ser amado, ser reconhecido. Nós temos sedes financeiras. Nós queremos conquistar. Agora eu jogando um pouquinho de Uno, né? O Davi ganhou um Uno no aniversário dele. Ele ganhou os aniversários. Aí ele olhou para mim: pai, eu quero ir para Orlando. Sedes materiais de sonhos. Amém? Quem que não tem? Sede de viajar, de ter uma casa boa. Muitas sedes a gente tem. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte: ele está falando: tu tem um poço. E no grego aqui é água parada. Tu está com a tua vida estagnada. O pessoal da Universal, né? Tu está no fundo do poço. E eu tenho uma água viva para te dar, que vai saciar todas as tuas sedes, que vai te completar. Que embora tu tenha sede de alguma coisa material, de alguma coisa emocional, de alguma coisa social, a sede espiritual é a maior de todas. E nada, materialmente falando, socialmente falando, de forma social que você possa conquistar, vai te saciar. Porque a sede espiritual é a que sacia todas as outras sedes. Ninguém aqui está bem, irmãos, né? Nesse tempo nós vamos um tempo maluco, um tempo que a gente olha assim para o dia, para a noite e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Mas a água da vida faz a gente fluir para frente. É ou não é? É ou não é, queridos? É um tempo difícil que a gente vive. Mas ele disse: eu te dou a água da vida. Tu tentou se saciar em 5 maridos, né? Tem gente que, se eu casar, eu vou ficar feliz. E ela com sede, achando que o casamento ia satisfazer ela. Não vai, irmãos. Ela lá no meio-dia trabalhando, deveria estar também atrás de uma conquista. Não vai, irmãos. E aí eu vou para a terceira lição, irmãos. Jesus desperta a necessidade. Aí eu volto, versículo 16 a 18. Eu volto para o Nicodemos. Olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus. Esse diálogo joanino, né? Ele fala assim,
Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tivesse, meu irmão. Pensou nesse tempo aí de... Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Irmãos, Jesus está pregando para a samaritana. No capítulo 3 ele está pregando para Nicodemos. Nicodemos era um homem próspero, um líder religioso, um mestre na lei, um homem de posses. E às vezes, irmãos, Jesus está despertando a necessidade, pastor Jair, isso é tremendo. Às vezes a gente pensa que o evangelho é só para quem está lá na lama, é só para quem está desempregado, viciado, drogado, alcoólatra. Mas deixa eu te falar uma coisa: o evangelho é para a salvação do perdido. Não tem mudança. Vai todo mundo para o mesmo patamar, não tem status social. É o cara que mora dentro de um condomínio fechado de luxo, que ele tem dinheiro na conta bancária dele bamburrando, que ele não tem falta material nenhuma, mas ele tem uma necessidade da água da vida, da salvação. Ele é um pecador. Amém, queridos? E às vezes a gente pensa que o evangelho só é para quem está lascado na vida. Irmãos, como eu falei, água da vida. Pode ser doutor, PhD, ter a vida sem problemas aparentemente, mas existe uma necessidade de salvação, porque quando a gente, como igreja, descobre que todo ser humano, aparentemente, ele tem a vida dele toda arrumadinha, toda sem necessidade de nada, mas ele é um pecador, e existe um vazio, e é indesculpável, irmãos. Jesus desperta a necessidade, e a igreja, irmãos, precisa dessa visão. Amém, queridos? Essa visão é poderosa. Quando a gente começa a olhar, né, eu olho para aquele político, o cara parece que não tem problema nenhum. Pior que tem muitos, né? Político não é fácil não. Mas aquele empresário, ou aquele homem de academia, aquele médico, né? Mas ele precisa, Jesus despertou a necessidade dela. Na igreja, irmãos, todos nós precisamos dessa lição de Jesus, da necessidade, amém? Jesus despertou a necessidade. Jesus despertou a consciência, no versículo 16 até o 18, olha lá, queridos. João capítulo 4, versículo 16 até o 18, ele diz: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos tu já tivestes, e esse que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela começou a ter, irmãos, aí entra o ponto chave. Digo, o evangelho, ele é o arrependimento. Só existe salvação quando há arrependimento, quando há convicção de pecado. Ele disse, tu disseste verdade, tu tem um problemão na tua vida, e esse problema não é só de cunho conjugal, é o problema de cunho pecado. Todo mundo precisa de salvação. Quem não aceitar Jesus, aí a gente, né, fica pensativo. Como, pastor, que as pessoas têm pecado? Irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Só de eu não amar a Deus, eu já sou meu próprio ídolo. Eu já acho que eu sou. A gente que adora a Deus ainda, de vez em quando, quer o ego, o ídolo quer se levantar. Imagina as pessoas que não se inclinam diante de Deus. E isso gera, irmãos, uma loucura existencial. As pessoas ficam perturbadas atrás de coisas que... Então, ele despertou a consciência. E o pecado, só de eu estar longe de Deus, eu já estou oprimido pela culpa. Amém? Em quinto lugar, quinta lição, versículo 19, ele despertou
o espiritual. Despertou o espiritual. Versículo 19 a 24. Ele diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde você deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém, queridos? Então, ele despertou o espiritual. Ela começou, agora ela já esqueceu da necessidade ali, ela já deixou o cântaro de lado. Jesus já também esqueceu da necessidade temporária, material, e eles começaram a olhar para o espiritual. Ela começou a ficar: meu Deus, qual é o lugar certo? Eu já dei o pano de fundo histórico. Diz aqui que a Gerizim, eles construíram um templo, pastor, em Gerizim. Enquanto Zorobabel levantava um templo, o novo templo, o último templo em Jerusalém, os samaritanos fizeram um templo em Gerizim. E aí eles diziam: foi aqui que Abraão ofereceu Isaac, foi aqui que Deus mandou abençoar o monte da bênção, abençoar o povo. E havia um conflito teológico ali, mas Jesus pega e diz: a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, irmãos. Tem muita gente adorando em sinceridade, mas aquilo que não é verdadeiro. Esses dias mesmos aí, passou uma procissão lá na rua de casa. Lá uma santa lá, o padre com as, como é o nome? Com aquelas folhas, né, benzendo. Eles estavam lá, irmãos, na sinceridade, mas estavam adorando algo falso, algo que não é verdadeiro. É ou não é, irmãos? E eu posso estar adorando algo verdadeiro sem sinceridade. Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus está falando aí que a verdadeira adoração é em espírito, é com o coração, com o interior, com sinceridade e em verdade, é com a Bíblia, com a palavra de Deus, é com aquilo que Deus já nos ensinou, amém? Que é o verdadeiro. E aí, queridos, Deus está nos levantando para uma adoração em espírito e em verdade, amém? Uma adoração fervorosa em espírito, com paixão, com ardor, com consagração, com entrega veemente, em verdade, com o equilíbrio da palavra, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a visão de Deus, amém? Não da religião, mas a visão bíblica. Jesus demoliu aqui vários preconceitos teológicos, religiosos, porque, irmãos, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele anuncia Cristo. Olha o que acontece, irmãos. Eu estou indo para o encerramento da nossa ministração. Essa ministração muito profunda, ela sacudiu meu coração. Sei que você e a visão, né, do que é isso. Olha lá, irmãos. Aí ela disse: bem, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí olha o que acontece, irmãos. Olha, digo, o resultado da adoração, de um encontro com Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens:
vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, a cidade e vieram com ele. Irmãos, aqui eu venho para a conclusão, mas é interessante isso, irmãos. Olha o que acontece. Os samaritanos não criam nos profetas, mas eles criam, eles tinham um Deuteronômio, eles tinham o Pentateuco samaritano, que lá em Deuteronômio Moisés disse: vai se levantar um profeta, que ele vai falar o que vocês deverão ouvir. E aí debaixo dessa palavra ela disse: eu vejo que tu é o profeta. Ele disse: é eu que falo contigo. E aí, meu irmão, ela disse: chegou o profeta, chegou o Messias, chegou o Salvador. Ela deixou o canto aí, ó, foi para a cidade. Quem tem um encontro genuíno com Cristo sai para anunciar Ele. Amém, irmãos? E sabe o que acontece? Os discípulos tinham entrado em Sicar, a cidade dos bêbados, a cidade impura, e eles entraram, irmãos. E muitas vezes, olha aqui para mim, eu entro na minha faculdade calado, eu entro lá no meu setor de trabalho calado, eu entro lá na minha rua calado. E os discípulos entraram lá calados em Sicar, saíram e não falaram do Messias, do Salvador, do Cristo para ninguém. Calado. Sabe, pastor Jardim, eles entraram lá, foram na taberna, compraram a comida, os mantimentos, foram lá no shopping. Caladinho, falaram nada. Vocês lembram que no início era necessário passar por Samaria, era um lugar difícil, era um lugar de conflito, era um lugar de briga. E agora eles voltam e a mulher, irmão, a samaritana deixou o cântaro e foi chamar os homens da cidade. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador do mundo. E aí os homens vêm para a cidade porque eles viram uma coisa diferente na vida dela. Ela tinha experimentado o encontro com Cristo, e o encontro com Cristo transforma a nossa vida, irmãos, que vai à luz, queridos, aonde havia morte, aonde havia condenação, aonde eu andava e havia trevas, eu volto agora cheio de Jesus, levando vida, levando restauração, levando cura, levando libertação, irmãos. Amém? E sabe o que acontece? Eles vêm, os homens de Samaria vêm, pastor Elisandro. Aí os discípulos, vamos ver aqui. Aí os discípulos, teria por ventura. Aí eles dizem: olha, a ceifa e os ceifeiros, adoração e evangelismo. Aí olha lá, versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhes rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Jesus estava cansado, com fome, ele mandou comprar comida. Ele era humano, 100% homem, mas o propósito nos renova e nos leva a uma sobrenaturalidade, irmãos. Não é na força do nosso braço que a gente se move no reino de Deus, é debaixo de um poder maior do que a humanidade toda pode possuir. Amém? E aí olha o que ele diz: uma comida eu tenho que vós não teis. Vocês podem comer aí, meu irmão, mocotó com feijão, mas eu comi aqui um negócio que é almas. Quando eu ganho almas, eu sou reenergizado com o poder do Espírito Santo. Diziam então os discípulos, olha os discípulos com a visão natural, diziam uns aos outros: teria porventura alguém trazido que comer? Versículo 33, Jesus lhe disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí ele diz, versículo 35, não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos. Pastor, olha aqui para mim, querido, a cidade veio, os homens estavam vindo, pastor. A mulher foi lá e chamou. E aí Jesus está ministrando os 12 aqui. E aí ele diz: olha, levanta os olhos, lá vem a Samaria todinha, os campos estão brancos. Queridos, é a palavra de Deus. Amém. E aí os homens estavam lá, a cidade todinha lá, Everton. E aí Jesus olhou para o disse: os campos estão brancos, branquinhos, estão prontos para a colheita.
Muita gente precisa de Cristo, precisa de um Salvador, irmãos. Isso é fantástico. E sabe o que acontece? Versículo, eu vou para a conclusão agora. E ele diz assim, ó. Ele diz, olha, um se plantou, um semeou e tal, pá. Veja, os campos banquejam para a ceifa. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Versículo 38. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me tem dito tudo o que tenho feito. Versículo 40. Ele é o profeta que Moisés falou. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus ficou lá em Samaria 2 dias, irmãos. E olha o que acontece. 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Salvador do mundo. A diga adoração. Adoração e evangelismo, irmãos. Sabe, o evangelismo é uma ordem de Deus, é uma missão da igreja e é uma necessidade do mundo. Amém? Ele começou a se revelar para aquela mulher impura, aparentemente descartada pela sociedade. Ela começou chamando ele, pastor Jair, judeu, inimigo. Depois ela disse: tu é profeta. Depois ela foi conhecendo mais ele, ela disse: Jesus é o Messias, é o Salvador. João capítulo 1, 36, versículo 36, João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus. Agora João capítulo 1, versículo 41, André diz: achamos o Messias para Simão Pedro. Pedro, Simão, eu achei o Messias. Agora João 1,45, Filipe diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, que se refere aos profetas, Jesus Nazareno, filho de José. João 4,49, a samaritana, a mulher samaritana diz: venham comigo, um homem que diz tudo que eu fiz, não seria ele o Cristo? João 4,41, que é a nossa conclusão. Os samaritanos dizem: muitos outros creram nele pela palavra que ele falava e reconheceram verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Eu queria te convidar agora, queridos, a nós nos colocarmos de pé. Aleluia! E a nós, sabe, queridos, você e eu temos um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, ele transforma a nossa vida de uma forma... Às vezes a gente se habitua, né, a conviver com essa tão grande salvação. Mas, irmãos, eu fico refletindo nisso. Olha aqui para mim, meu Deus, isso é muito... Eu li isso e eu fiquei assim sacudido, irmãos. Um dos pilares do avivamento de Gales. Eu queria que você escutasse isso com toda a tua atenção. O Evan Roberts, ele dizia, um dos pilares do avivamento de Gales, ele dizia: a profissão de fé, a confissão pública de Jesus, quando você confessa Jesus, ela é a primeira das tuas confissões de Jesus, porque depois que você confessa Jesus publicamente, você vai professar Jesus publicamente. Amém? Onde você está, onde eu estou, nós vamos professar. Não como Jesus, ele deu as 5 lições, não é sendo antipático, sendo religioso. Jesus não chegou: tu é uma samaritana sem valor, tu tem 5 maridos. Ela já ia fechar o coração. Diz um pastor, irmãos, que ele levou um diácono, o pastor Jasper, para ir evangelizar com ele, visitar. E aí, pastor, ele chegou na casa da que eles estavam visitando, aí ele viu um santo lá, né? Um ídolo.
Aí o pastor lá, com toda aquela simpatia, aquele jeito, né? Com a lição de Jesus, ele disse: nós viemos aqui visitar. E o diácono: pode tirar isso aqui é idolatria. Sabe o que aconteceu? Fechou o coração, porque ele não usou a lição da simpatia no evangelismo. Jesus disse: dá-me de beber. Jesus foi humilde, amém? Vamos orar aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a sermos adoradores. Deus, é uma ordem divina do evangelismo, é uma missão nossa, mas não é uma missão para a gente, Senhor, fazer por simplesmente uma obrigação religiosa, mas é um prazer, Senhor. Eu sei que um dia eu estava perdido, eu estava sem sentido, morto, e um dia o Senhor foi atrás de mim, Senhor. 16 anos, Senhor. O Senhor foi atrás de mim lá na rua 31 de julho, Senhor. Eu era um drogado, sem futuro, sem expectativa, deprimido, triste. E o Senhor foi lá, levou meu tio, levantou irmãos. Assim o Senhor fez na vida de cada um aqui, Senhor. Nós estávamos perdidos em pecados, Senhor. Alguns em pecado mais escandaloso, outros em pecados menos, mas da vaidade dos nossos corações. O Senhor foi lá e derramou do teu amor. E nós deixamos o cântaro, Senhor. Nós viemos professar, Senhor, o teu nome, tua grandeza, Senhor. Deus, nos ajuda a ser simpáticos, como Jesus foi, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a despertar curiosidade. Eu tenho uma água viva que tu nunca mais vai ter sede. Nos ajuda a despertar a necessidade das pessoas, Senhor. Tu precisa conhecer o dom de Deus. Nos ajuda, Senhor, a despertar a consciência das pessoas. Tu tem um problema, tu tem 5 maridos, o que tu tem agora. Nos ajuda a despertar o espiritual, o espírito das pessoas, Senhor. Ó, vem a hora, e já chegou, que tu vai ser uma verdadeira adoradora, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Senhor, ó Deus, a vida desse irmão, dessa irmã. Você é um adorador, querido. Você tem uma mensagem de salvação. Deus se manifestou, você conhece Jesus. Você tem um remédio para essa geração, o remédio para as pessoas que têm problemas, que estão humilhadas, mas para aquelas pessoas também que aparentemente estão tudo bem, que têm uma vida organizada, mas lá dentro existe uma doença espiritual chamada pecado, que só há uma cura, que é o evangelho do arrependimento, da confissão, da necessidade de um Deus grande e poderoso. Aleluia. Dê uma aplauso ao Senhor, querido. Se você reconhece que isso precisa ser despertado em você, este é o momento da mudança, este é um momento que nós temos para ter essa mesma consciência, essa mesma atitude que Jesus teve. Há um rico ensinamento, em algum momento essa palavra tocou contigo. Se você deseja mudança, você deseja um espírito de coragem, de ousadia, de sabedoria, receba essa oração. Se converta, Senhor. Mude de vida. Pai eterno, eu oro pela vida de cada um, por todos aqui nessa igreja, os membros, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, que estão nos ouvindo pela live, Senhor. Possamos nos converter, Senhor. Possamos, Senhor Deus querido, ter essa atitude que Jesus teve, de ousadia, mas de entendimento, de sabedoria. Confrontou para conquistar, Senhor.
Nos dá essa habilidade, Senhor, da adoração, do evangelismo, Senhor. Sem agressão, Pai, mas com unção, meu Deus. E que isso repouse sobre a vida de cada um aqui nessa noite. No nome de Jesus. E que o resultado dessa mudança já venha, meu Deus, desta semana. No nome de Jesus. Assim nós abençoamos a vida de cada um, liberando eles para prosperar a árvore de Deus. Amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor, querido. Em nome de Jesus. Aleluia! 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 Vou sentar em nome de Jesus. Você que está tendo tempo, preencher o seu envelope, vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos. Amém? E você que está aí na live, está nos ouvindo, também vai aparecendo uma conta bancária, você possa também contribuir, possa ser abençoado e contribuir. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pastor, vamos tirar nossas ofertas, vamos orar para nossas ofertas, em nome de Jesus. Segura sua oferta, vamos orar. Nós te apresentamos aqui, Senhor Deus, essa semente. Foi fruto, Senhor Deus, de trabalho. Foi fruto, Senhor Deus, querido, de suor, de empenho. Nós queremos entregar a Ti, Senhor Deus, como uma forma de honra também. Mas sabendo, Senhor Deus, querido, que estamos aqui praticando a nossa fé. A fé que o Senhor não despreza, e jamais vai desprezar a fé do Teu Filho, que deposita confiança em Ti, Senhor. Que isso venha, meu Deus querido, o resultado disso venha com saúde no nosso corpo, saúde espiritual, que nunca, Senhor Deus, passa dúvida no nosso ser quanto aos Teus benefícios, Senhor, mas possamos crer que o Senhor é um Deus doador. Todos os dias, Pai, o Senhor nos doa algo, Senhor Deus, para meu bem, Pai. E obrigado por isso. Que essa semente ela venha, Senhor Deus querido, dar seu fruto. E queremos colher deste fruto. Queremos participar deste fruto, Senhor. E cada um aqui tem uma área específica que precisa colher, Senhor. Concede a eles, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Você pode vir tentar ensinar. Amém. Salmo 98 fala assim: cantai ao Senhor no tempo do novo, porque Ele tem feito maravilhas. Maravilhas. E o verso 2: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os homens das nações, lembrou de sua misericórdia e de sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os que convins e todos os convins da terra
a salvação do nosso Deus. Amém? A palavra de hoje é uma palavra evangelista. Nos traz uma reflexão de nós sairmos. Eu sei que tudo contribui para mim. Tudo fechado, tudo parado. Mas você ainda tem inteligência. Mas você ainda tem inteligência. Nós temos inteligência. Nós temos inteligência. Precisamos usá-la. Amém? Quando eu era no sábado, eu fui de sexta fazer meu treino, fui ontem. Lá pelas tantas, eu estou lá, chega o instrutor. Pastor, o que eu faço para rezar por alguma coisa? E focar. Aí eu parei, chega na hora. Vamos para mim. E disse para ele, só tem uma saída. É o que essa prostituta lá de Samaria fez. Esse é o Salvador. Entregue sua vida ao Salvador. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar o rumo da nossa vida. Mais ninguém. E olha aqui, o Salmo 98 ele fala sobre celebração. Sabe qual é essa celebração? Pela salvação. Ontem morreu o Luiz Condé, numa igreja que eu sempre ia lá dar uma assistência lá para ele. 46 anos, um infarto fulminante também. Alguma coisa existe nesse todo de fundo. E eu fico pensando, onde será a igreja? Qual será a próxima? Queridos, nunca nos foi exigido tanto estar na presença de Deus como agora. Nunca foi, nós fomos tão impactados para estarmos na presença de Deus como agora. Tem uma palavra na Bíblia que diz que será dois cortando, serrando a madeira. Ele, naquela época, serrar a madeira era a serra de duas pessoas, puxava e empurrava. Ele disse que está de dois serrando, não sobe o outro não. Serão dois deitados, não subirá o outro não. Isso não é fácil, não. Mas a palavra sempre nos dá uma esperança. Porque diz também que nós não somos assolados por causa das suas misericórdias que renovas todos os dias. Amém? Amém. Eu estava orando agora por uma senhora que está na casa dela. Ela disse para mim que não dorme há muito tempo. Mas qual o motivo? Eu tenho medo de ver coisas que me assustam ou de morrer. Então, existe um pânico na humanidade das pessoas. Esse é o nosso momento. Mas nós temos que sair do discurso e ir. E não adianta só falar, nós temos que ir. Se nós não formos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Continuaremos envelhecendo a cada dia. Daqui a 4 dias eu envelheço mais. E outros irão envelhecendo e a força vai acabando. Mas agora é o nosso momento. Vamos ficar em pé. Agradecer a Deus. A palavra foi boa, a palavra abençoadora, uma palavra de motivação, uma palavra que mostra que uma mulher sem qualificação nenhuma moral, a sociedade o evitava, ninguém valorizava, mas dentro daquela mulher
Deus pôde usar, pôde todos rejeitar, mas o Espírito de Deus conseguia ver um potencial inagualável, incomparável, porque ela movimentou uma cidade toda. E ela não tinha qualificação nem moral. Quem havia desprezado, quem havia saído a calçada que ela ia passando ia para o outro lado, porque ela cheirava mal. Não mudou, mas na aparência, porque ela era desvalorizada. Mas Deus nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Ele vai buscar aquele improvável para fazer um vencedor. Por isso que nós estamos aqui como vencedores. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos aqui por vida. Pai, cada pedido que nós acordemos de Deus, vivemos, é porque tu quer que nós entendemos qual a nossa missão, o nosso propósito. Dai-nos estratégia que nós possamos multiplicar o reino do teu reino. Que nós possamos multiplicar o teu reino, Senhor. Usa-nos. Dai-nos, ó Deus, estratégias que nós possamos compreender. Por mais simples que seja, mas que possam funcionar. Pai eterno, em nome de Jesus, nós pedimos essa bênção. Pai, leva-nos para nossos lares, guarda-nos, protege-nos, abençoa-nos, que nós possamos ir e guardar-nos contigo. Pai, livra-nos daquelas pessoas que nos impedem de louvar, de ter mais comunhão contigo. Pai, leva-nos a tua direção. Pai, dá-nos sabedoria. Pai, repreende todo o espírito da enfermidade, da morte, desse vírus, Senhor, que tem ceifado vidas. Aparentemente são vidas preciosas, mas nós não entendemos, Senhor. Mas tu sabes. Se tu está nos dando oportunidade de entender, é porque tu confia que nós ainda podemos fazer muito mais. Leva-nos em paz, guarda, protege, que tenhamos um sono tranquilo e que possamos acordar, Senhor. E falarmos para nós mesmos, hoje eu preciso fazer algo. Dai-nos a tua sabedoria. Usa-nos, usa nossas mãos, nossos lábios, nossa inteligência, nossos pés para trazer as pessoas à tua paz. Em nome de Jesus, hoje para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Eu recebo um toque da pessoa que está aí próximo de você e aquela bênção na sua vida. Graças a Deus. Obrigado pelos bons valores, pelos seus fiéis.